dos ímpios e louvam por ter ouvido as súplicas. Né? Então vamos lá. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda calando-te tu o meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a rua. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal nos seus corações. Retribui segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa. Portanto, não atentam para as obras do Senhor, nem para que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derrubará e não os retificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e foi socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém. Glória a Deus. Santo,
17. Amém. Glória a Deus. Vai abrir a nossa Bíblia no Salmo 125. Aleluia, glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, né? Deus tem respondido a sua oração, Deus tem respondido as minhas. Amém? 125. A palavra do Senhor diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, como são os montes, a roda de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos na iniquidade. Faz o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos. Leva-nos, ó Senhor, os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? Deus tem respondido a minha oração. Eu tenho tantas bênçãos para contar que Deus fez na minha vida. Só esses dias, né, eu fiz um papelzinho, né, um caderno. Peguei o caderno e o Espírito Santo colocou no meu coração para ele colocar alguns pedidos. Um dos pedidos que eu pedi para Deus era que o Senhor me desse meu dinheiro. O pastor deu o dinheiro dele, né, e eu tinha pedido para Deus. Os irmãos sabem que eu estou trabalhando e eu estou ganhando bem salário, meio. Né? E eu falei, Senhor, tá pouco, eu preciso de mais um pouco, eu preciso fazer mais coisas, mesmo não dá. Né? E aí, quando foi semana passada, né, chegou uma aviso no meu celular que eu tinha direito, né, ao dinheiro. Né? E aí a moça ficou de me ligar para mim lá receber o dinheiro. E a moça não ligou. Aí, de repente, né, eu fui olhar minha conta e caiu o dinheiro na minha conta. E fiquei sabendo que eu vou receber dinheiro até dezembro. Né? E como Deus é maravilhoso. Né? Mas eu tenho colocado diante de Deus. Eu tinha colocado, eu falei, Senhor, eu quero um pouco de dinheiro a mais, porque eu preciso fazer algumas coisas na minha vida. Né? E tem chegado pessoas pedindo oração para que Deus abra porta, né, de trabalho, né, para mim. E eu tenho orado e Deus tem abrindo portas. Né? Então Deus tem escutado a oração de vocês. Deus tem escutado a minha oração. Né? E a gente está aqui nessa campanha orando, pagando preço, orando pela vida de cada um de vocês. Você acha que Deus não vai ouvir sua oração? Às vezes tem coisas que não acontecem na nossa vida porque não é o tempo de Deus de acontecer. Né? E Deus tem falado muito ao meu coração. Filho, ó, esse aqui eu já te dei. E eu pedi não tem nenhum mês e Deus já fez na minha vida. Né? E muitos outros Deus tem para a nossa vida. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, vamos ficar em pé, vamos orar. Né? Que eu creio que Deus vai derramar essa bênção sobre a sua vida. Amém? Ele derramou sobre a minha vida, eu tenho certeza que vai derramar sobre a sua. Que a gente vai orar com fé agora. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, o Espírito Santo de Deus, vem com teu poder e a tua unção sobre nós, Senhor. Deus, repreende o devorador, o cortador, o migrador da nossa vida. Deus, o Senhor é o Deus que abre porta onde não tem porta, Senhor. Deus é o Senhor que nos abençoa. Deus, nós colocamos o Senhor diante de nós nessa hora, naquelas causas impossíveis, Senhor. Abra a janela do céu
1 Coríntios capítulo 1. Primeira Coríntios capítulo 1, nós vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Eu esqueci os óculos hoje, então vai ser uma bênção. Vocês não vão me ajudar. Eu esqueci o óculos em casa. Mas, antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, a gente vai estar dando uma pincelada sobre alguma questão sobre a espiritualidade. Quando Deus te formou lá no ventre da tua mãe, Deus te formou com um propósito. Deus não te formou só para você vir na terra, passar uma temporada e depois partir da terra. Deus tinha algo poderoso para realizar através da sua vida aqui na face da terra. Mas aí acontece o seguinte: quando nós passamos do ventre da nossa mãe para partermos a nossa vida, propriamente dita, podemos dizer dessa forma, segundo a nossa vontade, aí nós começamos a viver e a crescer, e nós começamos a ter experiências. E se você não cresceu no lar evangélico, às vezes você não teve a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor nosso Deus, de ler a palavra, e você foi se distanciando de Deus, dos propósitos do Senhor. E hoje a ciência fala sobre isso, sobre nosso subconsciente, muitas coisas que às vezes você acha que não tem ação nenhuma sobre a sua vida, mas tem muitas palavras que foram ditas, muitas atitudes, muitos não que você levou sem a pessoa falar com você, mas simplesmente não virar as costas, marcou você, te machucou tanto, que ficou aí na tua mente e você guardou no teu coração. Mas um dia você encontrou Jesus Cristo. E quando você encontrou Jesus Cristo, você entregou a vida a Ele, e você falou: Pai, eu estou entregando a minha vida a Ti, e nesse momento eu quero ser curado, eu quero ser restaurado. E você fez ali a sua entrega total a Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você, e ali começou uma transformação na sua vida. E você se surpreendeu com muitas coisas. Pessoas que você achou que nunca ia perdoar, você perdoou. Pessoas que você achou que nunca você ia conversar, hoje você conversa. É verdade. E não é porque você quer, é porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele habita em você. E aí a gente vai para a igreja e se batiza e vem para a congregação. E quando nós estamos na congregação, aí o negócio complica um pouquinho. Porque algumas coisas tinham que ser tratadas, mas nós não tratamos. Nós achamos que aquele texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, onde diz assim: eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A gente pega aquilo ali, toma posse daquilo ali e fala assim: não, agora é minha vida. Mas tem coisas dentro de você que tem que ser tratado. E esse tratamento, gente, ele é contínuo. Então, quando nós realizamos, não sei se você fez os 21 dias, tem um livrinho ali, o livrinho vai falando passo a passo sobre esse tratamento. Por quê? Porque nós achamos que nós já estamos super prontos, nós somos super crentes, mas aí ao passo que a gente começa a ter essa vida cristã agora, batizado, trabalhando no ministério da igreja, nós começamos a nos deparar com aquele velho homem que às vezes não guarda a paciência, mas explode em raiva. Aquele velho homem que agora, onde deveria ajudar, ele não ajuda, ele não estende a mão. E aí a igreja ela vai ficando meia manca porque está faltando algo, está faltando uma vida consagrada, santificada, está faltando uma vida que venha fazer a diferença. E aí a igreja ela não consegue chegar nessa excelência que Deus quer. Mas o que é
a excelência. O que é ser um cristão excelente? O que é ser uma igreja excelente? E será que existe essa igreja excelente? Pastor Luiz Hermínio conta a história que acabou o culto, veio um irmão da igreja conversar com ele, olhou bem para ele, apertou a mão dele e disse: pastor, adeus. Ele falou: mas que não seja Deus. Ele falou assim: pastor, estou indo embora para outra igreja. Ele falou: ah, é? Estou indo embora para outra igreja. Mas por quê? Ah, não, pastor, tem muito fofoqueiro. Essa igreja que tem gente que fica falando da vida da gente. Essa igreja que tem gente que não ajuda. Nessa igreja que não tem gente que estende a mão para ninguém. Nessa igreja o povo não quer jejuar, o povo não quer orar, o povo não quer adorar o Senhor. Ele falou: ah, é? Ele falou: é. E o senhor está indo para que igreja? Ele falou: o senhor está indo para a igreja tal. Ele falou: não, espera aí que eu vou chamar minha esposa e nós também vamos para essa igreja. Ele falou: não, jamais, pastor. Ele falou: mas como assim? Você vai embora e vai me deixar aqui no fogo? De que maneira? Eu vou chamar minha esposa, vou pegar meu filho e vou para a igreja tal com você. Jamais, pastor, o senhor não pode fazer, o senhor é pastor dessa igreja. Ele falou: ah, você pode ir para outra igreja onde tem tudo de bom e eu não posso ir? Aí ele pegou, abraçou o pastor e falou: não, pastor, o senhor é demais, né? Eu vou ficar mesmo. Eu vou ficar porque o senhor não tem como. Não tem como. Essa igreja excelente, todos nós queremos pertencer. Essa igreja onde tudo é 100%, todos nós queremos pertencer. Mas essa igreja você vai ter no céu. Na terra nunca iremos encontrar. Então, quando nós pensamos sobre esse ser humano que se converteu e entregou a vida a Jesus Cristo, não olhe para o teu irmão buscando uma perfeição que você não vai encontrar. Sabe por que você não vai encontrar? Porque nem você é perfeito. Se você não consegue ser perfeito, como é que você vai querer que o seu irmão seja perfeito? E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta a Corinto, ele está escrevendo por recomendação, porque algumas coisas estão acontecendo ali naquela cidade, ali naquela igreja, porque um se achava melhor que o outro, e as pessoas, a um certo ponto, chegou a dizer assim: ó, vamos seguir Apolo, vamos seguir fulano, vamos seguir ciclano. Aí eu: não, vamos seguir a Paulo. E eles começaram a ter partidarismo dentro da igreja. E o apóstolo Paulo começa a escrever essa carta dizendo o seguinte: olha, presta bem atenção no primeiro versículo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e aos irmãos Sócrates. Vamos lá, feche seus olhos nesse momento. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala os nossos corações, fala as nossas vidas, ministra a tua palavra de uma forma sobrenatural, que só o teu Espírito Santo pode fazer. O Senhor conhece as nossas necessidades, supre cada uma. Possamos sair daqui, ó Pai, totalmente transformados pelo teu poder. Pois tu és o nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, e a nossa vida é do Senhor, é para a tua glória, para o teu louvor e a tua adoração. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, quando nós pensamos sobre essa igreja excelente, nós temos que entender o seguinte: que essa igreja vem com uma formação lá desde a infância, desde a tua infância. Então, essa igreja, ela já vem carregando uma carga de experiências enormes. E aí se junta várias culturas, várias pessoas. Um veio lá do norte, outro veio lá do sul, um veio lá da capital, o outro veio aqui do Monte Castelo, um veio lá da Vila Nova, o outro veio lá da Vila Camargo, cada um com a sua experiência. E a gente começa a pensar sobre essa igreja excelente, juntando todas essas pessoas, e a primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte: uma igreja excelente é aquela que pertence a Deus. Isso é óbvio, uma igreja excelente é aquela que pertence a Deus. Pensando no versículo 2, que vai dizer o seguinte: a igreja de Deus. Por que Paulo tem que afirmar a igreja de Deus? Porque as pessoas estavam vivendo como se a igreja fosse delas. As pessoas estavam vivendo uma igreja carnal, uma igreja superficial, sem a presença do Deus vivo. Então você acha que o que está acontecendo hoje é agora, é recente? Não, isso é lá no início da igreja, lá do início da igreja e lá do Velho Testamento.
Quando Eli ia fazer o sacrifício lá, o que os filhos deles faziam? Pegavam as mulheres e iam se prostituir no tabernáculo, gente. Comia a carne que era considerada imunda, eles comiam. Ou seja, isso vem lá de trás. Por quê? Porque eles não entendiam que essa igreja de Deus. A versículo 2 vai dizer o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados, como é que está aí? Santo, com todos, que em todo lugar invocam o nome de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja excelente, ela vai ser composta de pessoas que são santas, são santificadas, são separadas, que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você é essa pessoa, se invoca o nome de Deus? Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa igreja excelente é uma igreja que pertence a Deus, a igreja que tem que ser divina e não humana. Quando nós pensamos sobre isso, nós percebemos isso claramente no texto. Ele tem que falar isso, ele tem que pronunciar isso. Por quê? Porque aquelas pessoas não estavam vivendo dessa forma, eles estavam tomando outra direção, outro caminho. Estavam vivendo uma igreja na carne. E quando a igreja é na carne, ela não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Ela não tem. Então, quando pensamos sobre essa igreja excelente, nós temos que pensar a primeira coisa: essa é uma igreja de Deus. As pessoas têm que olhar para cá, e não pode, eu não gosto disso, né? E eu acho legal quando as pessoas falam. Essa semana eu estava conversando com um cidadão, e foi muito legal que eu fui comprar. Foi até na quinta-feira, no lado das frutas, né? Eu fui comprar uma melancia para minha mãe. Eu cheguei lá conversando com ele, comprei melancia, tudo, e ele falou, começou a falar sobre a vida dele, passando algumas dificuldades. Ele falou assim: eu gostaria de ir numa igreja, e a tua igreja é onde? Ele falou: você não tem igreja. Ele falou: como assim? Eu falei: não, quem tem igreja é Jesus Cristo. Aí ele deu risada, ele falou: bom. Eu falei: mas a igreja que você pastoreia é onde? Ele falou assim: em frente a Multidrogas. Eu falei: lá eu vou conhecer essa igreja. Ele falou assim: eu trabalho direto, mas ele não veio hoje, mas quem sabe no que vem não estará conosco. Ele falou assim: eu quero ir numa igreja, eu preciso de uma igreja. Preciso. Mas nós temos que direcionar essa igreja, é de Jesus Cristo, não é nossa. Igreja é de Jesus Cristo. Nós somos a igreja pertencente a Jesus Cristo. E o cabeça da igreja é quem? É Jesus Cristo. Então não existe a igreja do pastor Samuel, existe a igreja batista Nova Aliança, a igreja de Deus. Essa igreja é a igreja excelente que Deus quer em nós. E quando nós olhamos, a segunda coisa que nós olhamos, gente, lá no versículo de número 4 e no versículo de número 5. No versículo de número 4 vai dizer: sempre dou graças a meu Deus por vós, pelas graças de Deus que vos foi dado em Cristo Jesus. Aí vem o versículo de número 5: porque em tudo fosse enriquecido nele, em toda... Como é que termina o versículo? Aleluia, glória a Deus. Então a igreja excelente é uma igreja excelente, aquela que é bíblica. Então aquela que conhece a palavra, que vive a palavra, caminha segundo a palavra. É uma igreja excelente, aquela que vive a palavra. Se você não conhece a palavra, se você não vive a palavra, você não vai viver segundo a palavra vitoriosa de Deus, mas você vai viver segundo a palavra humana que vai destruir a sua vida. Então, quando nós pensamos sobre essa importância de lermos a palavra, de estudarmos a palavra, de conhecermos a palavra, é porque a igreja que não vive vitoriosa na palavra de Deus, ela viverá destruída na palavra humana. Por quê? Porque qualquer coisa que a pessoa falar para você, você vai acreditar. Qualquer coisa que a pessoa colocar na tua mente, você vai acreditar. A pessoa chega para você e diz assim: olha, esse trabalho que você está fazendo não vai dar nada certo não, ó. Você vai ser
Aí você começa a olhar, é verdade. Mas se você vive na palavra de Deus, Deus já falou com você, você vai falar assim, está amarrado em nome de Jesus Cristo, Deus está comigo e eu serei vitorioso, porque o Senhor me concedeu essa direção. Se você vive na palavra do Senhor, a pessoa vai chegar para você e vai falar assim, ó, você viu? Vem vindo mais uma cepa aí, ó, e essa agora vai matar todo mundo, vai destruir todo mundo. Aí você vai falar assim, está amarrado em nome de Jesus Cristo, porque o Deus que eu sigo, Ele já ministrou a cura sobre a nossa nação, Ele já ministrou a restauração sobre a nossa nação, e nós estamos orando por isso, porque Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Então nós temos que conhecer a palavra, nós temos que viver a palavra. Você tem que ter sede pela palavra, você tem que se alimentar da palavra de Deus, tem que buscar conhecimento da palavra de Deus. Por isso que é importante você estar na célula estudar a palavra, ler a palavra. É importantíssimo isso. Na célula das crianças é muito legal as crianças lerem a palavra. Tem que ler a palavra, gente. Temos que conhecer a palavra, temos que viver a palavra. Então uma igreja excelente é uma igreja que pertence a Deus. Uma igreja excelente é aquela que vive a palavra. Terceira coisa, uma igreja excelente é aquela que desenvolve os dons espirituais. Versículo de número 6 vai dizer o seguinte, versículo de número 6, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa igreja excelente, que é pertencente a Deus, essa igreja excelente, que ela vive a palavra, agora o que acontece? Ela desenvolve os seus dons. Então, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em você. Quando ele vem habitar em você, automaticamente vem dons sobre a sua vida. Já tem dons aí sobre você. Agora acontece o seguinte, esse dom espiritual que está aí dentro de você, ele pode ser desenvolvido ou pode ser esquecido. Hoje nós estávamos vendo isso aqui de manhã, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, onde vai dizer o seguinte lá, que nós somos os bons dispenseiros de Jesus Cristo, né? E ali tem algo interessante, que fala dom, em outra tradução fala dons. E ali a gente estava estudando sobre isso hoje. Por que dom e dons? Porque Deus nos dá um dom, derramou sobre a sua vida. Aí vem o quê? Vem a prática, o desenvolvimento. Você começa a desenvolver. Aí o que acontece? Deus começa a derramar sobre você. Ele começa a acrescentar sobre a sua vida. E vem acrescentando os dons sobre você. Agora Deus deu um dom para você. E você chega na igreja sempre, beleza, eu sou cheio de dom, amém, glória a Deus, aleluia. E você não faz nada para Deus. Você não ora por ninguém. Você não leva ninguém a Jesus. Você não desenvolve nada. E aí Deus pega o dom que estava sobre a sua vida, tira de você e coloca sobre a vida do que Ele está fazendo. Porque Ele vai continuar fazendo mais. Então, quando nós pensamos sobre essa igreja excelente, é aquela igreja que desenvolve os dons. É aquela igreja que ela não para. Ela está atuante. É aquela igreja que está trabalhando, que está fluindo no Espírito. Essa semana a gente tem algo muito legal, né, que eu compartilhei com vocês. A gente vai fazer a campanha do Alazar diferente. Ano passado nós trabalhamos junto com a prefeitura. Foi bom. Só que assim, o que nós vemos, praticamente mais da metade foi com a prefeitura. Foi muito legal. Esse ano nós vamos trabalhar com a prefeitura novamente. Só que a gente vai trabalhar com 3 cidades, além da prefeitura, a gente vai trabalhar ajudando 3 cidades. E já chegou doações lá em casa essa semana. E nós vamos trabalhar juntamente com o Pauliceia, Ouro Verde e Flórida Paulista. Eu conversei com o pastor Aguinaldo, conversei com o pastor Jário, conversei com o pastor Cláudio. Então nós vamos trabalhar ajudando essas outras cidades também. Então como vai funcionar? Eles vão fazer lá. Aqui está faltando roupa de criança, lá está sobrando roupa de criança, eles mandam roupa de criança para cá. Lá está faltando roupa de homem, aqui está sobrando roupa de homem, a gente manda para lá. Então é isso. Essa igreja ela tem que desenvolver os seus dons. E essa é a área social. A igreja tem que desenvolver os seus dons como criança, alcançando criança para o Senhor Jesus. A igreja tem que desenvolver os seus dons onde? Na oração, na intercessão, no clamor, na súplica.
Então, quando você pega a tua Bíblia aí e você vai lá em Romanos capítulo 12, final do capítulo 12, tem alguns versículos que vai falar sobre os dons. E ali tem dom de misericórdia, tem o dom do ensino, tem o dom da exaltação. Ali vai falar sobre vários dons. Quando você pega 1 Coríntios capítulo 12, vai falar sobre dons. Ali vai ter o dom de cura, dom de falar em língua, dom de profecia, dom de milagres. E ali tem muitos dons. E quando você vai lá para Efésios capítulo 4, versículo 11, vai falar sobre dons. Ali vai falar, um eu levantei como apóstolo, outro eu levantei como pastor, outro eu levantei como profeta, outro eu levantei como mestre. Dedica teu dom ao Senhor. E você vai olhar para mim e vai falar assim, pastor, até hoje eu não sei meu dom. Isso é uma tremenda de uma mentira, gente. O que você gosta de fazer? O que você ama fazer? Esse dom Deus colocou em você para você abençoar vidas e famílias. Nós tínhamos uma irmã lá na Chapada, ela gosta muito de cozinhar. O que ela fazia? Curso de culinária na igreja. Eu amava, gente. E ia para a igreja, e chegava lá, sentava junto com os irmãos e ficava esperando os irmãos terminar para a gente experimentar. Era muito bom. Curso de culinária na igreja. Ela fazia. E sabe o que acontecia? Muitas pessoas fixaram na igreja devido àquele ministério dela. Aquele ministério simples, mas que ela fazia com tanto amor, com tanta dedicação, tanto carinho. Curso de artesanato, né? Denise fazia artesanato, né? Então tem tanta coisa que nós podemos fazer para Deus. Lá no teu trabalho, você pode abençoar vidas e famílias. Pessoas podem ser abençoadas pela sua vida lá no teu trabalho. Você pode orar pelo teu local de trabalho. Você pode orar pelas pessoas que entram e saem daquele local. Você pode orar pelos vizinhos ali. Você pode ministrar a bênção do Senhor. Deus colocou dom sobre você, em você, para abençoar vidas e famílias. Uma igreja excelente é aquela que desenvolve, gente, os dons espirituais. Então desenvolva seus dons espirituais em nome de Jesus. Uma igreja excelente é aquela que é relevante em sua comunidade local. Versículo de número 8, o qual confirmará também até no fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual fará o quê? Confirmará. O qual vos confirmará. Então, essa igreja ela tem que ser relevante, ela tem que fazer a diferença. Essa igreja ela vai ser arrebatada daqui a pouco, daqui a 1 minuto nós seremos arrebatados. Então, Jesus vai nos arrebatar. As pessoas vão passar aí e vai olhar, não vai ter ninguém. Vai passar 9 horas, vai olhar, não vai ter ninguém. 10 horas, vai olhar, não vai ter ninguém. 11 horas, a igreja está aberta, não tem ninguém. Será que vai chegar alguém para fechar a porta? Será que vai chegar alguém, vai dar uma olhadinha, vai ver tudo ligado, as luzes acesas, o projetor aceso, o ar-condicionado? Será que vai fazer alguma diferença para a cidade? Será que alguém vai falar assim, nossa, aqui tinha um povo que servia a Jesus Cristo, aqui tinha um povo que servia a Deus, que fazia a diferença? O que será da nossa cidade sem aquelas pessoas que oravam? Quem será da nossa cidade sem aquelas pessoas que cuidavam das crianças, daquelas pessoas que faziam projeto social, daquelas pessoas que se importavam com a nossa cidade? Essa igreja ela tem que ser relevante. Ela tem que fechar as portas um dia na semana e a pessoa sente falta. Essa igreja ela tem que ser relevante. Porque quando ela é relevante é uma igreja excelente. E essa excelência não é de nós, é do Espírito Santo de Deus em nós. Esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial. Então, Deus vai, o qual nos confirmará também até o fim, até o final. Ele vai fazer isso em nossas vidas. Ele quer fazer. Ele quer fazer. Mas para isso nós temos que permitir. E nós temos que entender que uma igreja excelente é aquela que é relevante em sua comunidade. O último ali, gente, uma igreja excelente é aquela que deseja estar unida e não deseja ir embora.
Amém? Amém. Acabou a célula, quarta-feira em casa. Eu fui levar um cidadão embora. Não, fui levar vários. Um cidadão grande, 4 anos de idade. Vou levar ele, não precisa de ver. Ele vai trajadinho para a célula. É bonitinho, Pedro. Maiara conhece. Maiara, o Thiago também conhece. Ele vai bonitinho, ele se arruma tudo e vai para a célula. Gente, a hora que coloquei o menino no carro, já foi bravo. A hora que chegou em frente à casa dele para descer do carro, deu trabalho. Deu trabalho. O que ele queria? Ficar na célula. Ele não queria ir para lá. Pastor, eu queria ficar na célula. Pastor, não ficou na célula. E ele não gostava. E não gostava, ele chorava. E no começo, gente, muito legal isso, bem lembrado. No começo, acho que a primeira ou segunda vez que ele foi, ele começou a chorar, falando que estava com saudade do pai dele. Ele queria ir na célula, mas estava com saudade do pai dele. Aí a nossa falou assim: olha, tem um bolo de chocolate aí depois. Aí ele chegou a lágrima e ficou para experimentar esse bolo de chocolate. Hoje é um dos que mais dá trabalho. Mais dá trabalho. A Laís, de vez quando nós vamos pegar a Laís já está na calçada lá, ela correndo, querendo ir para a célula. Então, gente, essa igreja é aquela igreja que a pessoa ela quer ir, mas ela não quer voltar para a casa dela. Ela se sente tão bem, que nossa, mãe está tão bom aqui. É a célula lá na casa da minha mãe, de vez em quando a gente começa a guardar as cadeiras para o pessoal ir embora. Né? Essa igreja, célula, é isso. Igreja tem que ser isso. A pessoa tem que entrar, tem que se sentir tão amado, tão querido, tão acolhido, que ela não quer ir embora mais. Fala, não quero ir para casa. Eu não quero sair dessa atmosfera de amor divino. Eu não quero sair dessa atmosfera de presença manifesta do Espírito Santo. Eu não quero perder, eu quero ficar mais um pouquinho. Eu quero ficar mais um pouquinho aqui. A igreja excelente é essa. A palavra do Senhor aqui no versículo 9 vai dizer: fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão. Percebe só? Para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. Fiel a Deus, o qual foste chamado para a comunhão. Deus te chamou para a comunhão. Essa comunhão é algo que o teu coração deseja, que a tua alma deseja, que o teu espírito deseja, de uma tal forma que você não quer sair mais dessa comunhão. Você quer estar nessa comunhão constantemente. Terça-feira nós encerramos as 3 vigílias aqui. Como foi bom, gente? Como foi bom? 3 vigílias. Nós vamos, o irmão veio 2. Foi 3 vigílias. Como foi bom? Movimento sobrenatural das nossas vidas, dos nossos corações. É isso, essa comunhão com Deus que você começa a receber, e o teu espírito pede mais de Deus, a tua alma quer mais de Deus, você quer ser alimentado mais, essa comunhão que flui naturalmente em você. Então, uma igreja excelente é aquela que deseja estar unida e não deseja ir embora. O culto acaba às 8h30. Às 10 horas o povo está querendo sair da igreja e não consegue. Tamanha comunhão. Eu conto aqui a primeira igreja batista em Pereira Barreto, há uns 4 anos atrás, antes da pandemia. O pastor acabou o culto. E aquele mover sobrenatural. Despediu as pessoas, para as pessoas ir embora para casa. Eu vi 4, 5 pessoas se ajoelharam no altar e começou a orar. Aí depois veio mais 4, 5 e começou a orar. E o pastor ficou ali sem saber o que fazer. Ele pegou o meu joelho e começou a orar. Eram 11 horas. E ele ficou em pé, olhou. Tinha mais de 40 pessoas na igreja, dobraram os joelhos, olhando. A igreja excelente é essa. Não precisa falar, mas ela sente Deus tocar no coração. E ela se move pelo Espírito Santo de Deus na vida. Essa é a igreja excelente. Amém? Vamos lá? Vivendo em uma igreja
excelente. Vamos ler todo mundo junto? Desde o início lá. Vivendo em uma igreja excelente é aquela que serve a Deus, testemunha Jesus Cristo, vive sob o governo do Espírito Santo e esteja preparada para o arrebatamento. Eu sou essa igreja. Quem é essa igreja? Amém. Você é essa igreja excelente. Você é essa igreja. Você é essa igreja que serve a Deus. Você é essa igreja que testemunha Jesus Cristo. Você é essa igreja que vive sob o governo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quem controla a tua vida não é a carne, é o Espírito Santo. Olha só, você é a igreja que está preparada para o arrebatamento. Então o arrebatamento vai acontecer daqui a 1 minuto. Você não tem que pedir perdão para ninguém. Por quê? Porque você tem levado uma vida íntegra, reta, certinha na presença do Pai. O arrebatamento vai acontecer daqui a 1 minuto. Você não tem que se arrepender de nada. Por quê? Porque você viveu segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, e dentro da vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O arrebatamento vai ser daqui a 1 minuto. Deus vai te levar daqui a 1 minuto. Você não tem do que se entristecer, mas você tem do que se alegrar. Por quê? Porque você viveu para a glória do Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Amém? Então vamos lá? Fechando o último, Elaine, pode ir. Para o último. Aí, vamos lá, vamos ler todo mundo junto? A igreja excelente que desejo pertencer é a igreja excelente que tenho que ser. Amém? Você é essa igreja excelente? Não, tem que ser mais forte. Você é essa igreja excelente? Amém. Glória a Deus. Você é essa igreja que está preparada para o arrebatamento? Amém? Amém? Glória a Deus. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado se ela é essa igreja excelente. Você é essa igreja excelente? Nós estamos olhando para a sua vida, pois eu creio que você é essa igreja excelente. Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor porque nós somos essa igreja excelente. Nós somos essa igreja que estamos esperando o arrebatamento, preparada para o arrebatamento, em nome do Senhor Jesus. Nós somos essa igreja excelente porque Deus nos deu um novo coração. Um coração totalmente transformado pelo poder do Senhor. Amém? Emocional e material. Nós levantamos nossas mãos para agradecer a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, tantas bênçãos o Senhor tem derramado, e para pedir a Tua bênção para essa nova semana. Guarda nossa mente, guarda nosso coração, ó Deus. Que seja uma semana, Paizinho querido, conforme a vontade do Senhor, conforme, ó Deus, o direcionamento do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, venha, ó Deus, ungir as nossas mãos e ungir as nossas vidas, para onde estivermos,
possamos ser bênção para a glória do Senhor. Que a graça do Senhor, que a paz do Senhor, que o amor do Senhor, que a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo seja ministrada em nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. É só apertar o vermelho? Vermelho?